Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ace na Rede e hoje a gente vai comentar um pouco da segunda rodada de Wimbledon, um dia de jogos muito interessantes também e além disso saíram os horários e quadras dos jogos de João Fonseca e Bia Haddad Maia. Beleza, galera? Vai ser um vídeo mais rápido também, em questão de informação, que na sequência eu quero mostrar um pouco para vocês aí um vlog do final de semana que a gente foi disputar um campeonato em Lorena. Super rápido também, um compacto, mas mostrando um pouquinho da nossa experiência lá no clube CCL. Beleza, galera? Então vamos começar aqui, vou colocar aí na tela para vocês. Primeiramente, um pouco esses jogos de hoje. Eu vou comentar esse jogo do Taylor Fritz e Per Ricard que começou ontem, né, e terminou hoje. Na verdade, só a gente constatar os stats dos service bots, que foi um jogo, na verdade, entre os dois melhores sacadores do mundo, né, que foi interrompido ontem 2-2 para ser jogado o quinto set hoje. E aí o Taylor Fritz se livrou de uma boa. Taylor Fritz, que acabou de ser campeão em Eastbourne, estava com uma pressão psicológica, mas conseguiu finalizar o último set jogado hoje por 6-4 contra o Per Ricard. Um jogo muito parecido com o jogo de ontem, né? Afinal, poucas trocas e muitos saques, né? A gente, finalizando o stats aqui, a gente vê 37 aces para o Per Ricard e 29 aces para o Fritz. A gente pode ver que o Fritz cometeu apenas 2 duplas faltas, então isso de fato fez diferença aí para ele poder sair com a vitória nesse último set. Dei uma olhada aí nos outros stats também. Aqui a gente pode ver alguns dados característicos dos dois melhores sacadores do mundo, né? Aqui o Fritz com uma porcentagem de vitória com o seu saque 85, o Per Ricard 82, né? Isso de fato é só para quem saca muito bem. Beleza, galera? E também comentar um pouco sobre o jogo do Gael Monfils contra o Humbert. Humbert, cabeça de chave número 18, joga muita bola, mas a gente tem que acreditar sempre no Monfils. Eu fiz uma fezinha no Monfils nesse jogo, sabia que ia ser um jogo muito parelho, apesar do Humbert estar melhor ranqueado. O Monfils sempre muito competitivo em grandes slams, com um físico muito bom, um mental bom. O Monfils que se alimenta muito da plateia, do ambiente que ele tá, é de fato um showman, né? Então, dessa vez não foi diferente. Chegando no 2-2 ali, a gente já meio que previa que Gael Monfils jogando o quinto set de Grand Slam é difícil peitar o garoto, tá? Gael Monfils que sacou muito bem também, 28 aces na partida. Cometeu muitas duplas faltas, mas teve uma porcentagem legal de encaixe do seu primeiro aqui, a gente pode ver, e converteu bastante breakpoint. Mais da metade das oportunidades de breakpoint que ele teve, ele converteu. Então, jogou muito bem. Aqui eu vou botar na tela para vocês também outros dois jogos que chamaram a atenção no dia de hoje. Bublik, que foi campeão recentemente na grama também, e além disso, o único cara que bateu o Sinner nos últimos 50 jogos, além de Carlos Alcaraz, e acabou perdendo para o Munar, num jogo também de 5 sets. Foi um jogo onde o Bublik sacou muito bem também, foi showman, fez muitas jogadas legais, jogou com a galera, mas o Munar foi muito consistente, apesar de não ser um jogador de grama, né? Munar que é um jogador especialista em saibro, não só por ser espanhol, mas de fato, pessoalmente, ele joga muito bem no saibro e domina o terreno. E o Bublik, cara, é um jogador de grama também, de quadra dura. Enfim, o Bublik, na verdade, joga bem em todos os terrenos, mas é um jogador de grama e quadra dura. Mas esse é o tênis, né? Bublik também que vem de uma série um pouco desgastante, mas não sei se isso interferiu, né, no jogo. Acho que foi mais um desempenho do Munar ali e conseguiu sacar o cabeça de chave número 28, o que deixa todo mundo um pouco curioso para as próximas rodadas, porque muito cabeça de chave caindo aí, tanto no feminino quanto no masculino. A gente vai dar uma olhada também na chave feminina já já. E o terceiro do mundo caiu para o Rinderknecht, o francês. Outro jogo de 5 sets também.
Outro jogo de muito saque, né? O Zverev também, que é um cara muito alto, saca muito bem, 31 aces, e o Rinderknech teve 25 aces também, saca muito bem, outro jogador muito alto. A gente vê a taxa aí do Zverev do primeiro serviço alta também, mas não conseguiu converter nenhum breakpoint na partida, né? Então, vendo o último set por 6-4, a gente vê que de fato o breakpoint foi a estatística crucial dessa partida para o Zverev cair na primeira rodada de Wimbledon. Doideira, né, galera? E aqui a gente vai analisar dois jogos da chave feminina também. Coco Gauff e Pegula caíram, cabeça de chave número 2 e número 3 caíram também na primeira rodada. A Yastremska, que é uma jogadora, né, perto do top 40 ali, mas que joga muito bem, é consistente, né, joga de fato como uma jogadora do top 20. Não era um primeiro jogo fácil para Coco Gauff, apesar de ser a número 2 do mundo, né. Era um jogo difícil, mas a Coco Gauff cometeu muitas duplas faltas, né? Lembrando que aqui a gente tem sets de melhor de 3, então obviamente as proporções de saques e todas as outras proporções são um pouco menores, né? Por exemplo, aqui 9 duplas faltas num jogo de melhor de 3 acaba sendo bastante. Num jogo de melhor de 5, às vezes nem tanto, né? Então a Coco Gauff caiu. É uma das jogadoras que eu imaginei que ia fazer uma semifinal de Wimbledon, mas caiu aí na primeira rodada. E a Pegula também, que foi campeã na grama recentemente, também perdeu para a Cocciaretto, a mexicana, que jogou muito bem. Foi um jogo parelho, né? Um jogo consistente das duas partes, mas o placar foi um pouco mais elástico, né? 6-2, 6-3 para a Cocciaretto. E a Pegula acabou caindo também aí na primeira rodada. Então essa chave feminina abriu muito para Swiatek e para Sabalenka. Vamos ver aí os próximos episódios também. Lembrando que a Bia ainda está viva. E rapidamente aqui vamos comentar também os horários e quadras de João Fonseca e Beatriz Maia. O João Fonseca vai jogar na quadra 12 às 7 horas da manhã, primeira partida da quadra 12. Então, provavelmente, galera, a gente não vai ter atraso. Quando é a primeira partida do dia, a gente não tem atrasos normalmente, né? Então, o João Fonseca joga às 7 horas, de fato, na quadra 12. Não colocaram ele em uma das quadras centrais. Bom, a gente quer sempre ver o João nos grandes palcos, né? Mas dessa vez, provavelmente ele jogou na primeira rodada na quadra 1 porque enfrentou um britânico também e juntou um pouco com o rápido João. Acho que o Wimbledon até gostou disso, mas jogando agora com o Brooksby, também o Brooksby não está tão bem ranqueado, joga muito mais do que o seu ranking, né? É um jogador que tem um jogo de top 50, mas está, se não me engano, 140 alguma coisa. Então, na quadra 12 amanhã às 7 horas, vamos torcer muito para o João. João que vem forte para essa partida, eu acho que é o favorito, pelo que tem feito na grama. Apesar do Brooksby ter feito a final de Eastbourne contra o Fritz, não desempenhou um jogo contra o Fritz como desempenhou o João, né, no jogo contra o Fritz. Então, acho que não só por isso, mas o João está muito bem, muito consistente na quadra. E para mim, o fator mais relevante que a gente pode ver no João nesses últimos dias é a confiança, né? Tá jogando alegre, tá feliz, tá confiante, né? Tá sofrendo pouco em quadra. Então, acho que vai dar João. E a Beatriz Maia também joga na quadra 15 às 8h40, um bom horário também. Provavelmente essa partida atrasa, que deve ser a segunda partida da quadra 15. Então, não antes de 8h40, mas pode ser que essa partida comece entre 9 e 9h30 ou até mesmo 10 horas, tá, galera? Vai jogar contra a Gauff, a gente já comentou, né, essas partidas no último vídeo, mas a gente ainda não tinha as quadras e os horários. Tá bom, galera? Então, hoje o vídeo informativo da segunda rodada de Wimbledon é esse. Amanhã espero que eu venha com novidades aí, que Bia e João passem de fase para a terceira rodada e aí a coisa vai ficando cada vez mais séria. Beleza, galera? Então agora para vocês eu vou colocar algumas partes aí do vídeo, do vlog. Eu não consegui fazer um vlog perfeito com todas as etapas assim da nossa viagem, até porque foram muitos jogos.
Mas dá para mostrar um pouquinho para vocês aí da nossa viagem para o Clube de Lorena, CCL. Já vou colocar algumas imagens aí para vocês verem do clube. A gente conseguiu, nós fomos em 5 pessoas de Paraty, né? O nosso time Amigos do Tênis Paraty, a gente tem um grupo aqui que a gente viaja, gosta bastante de fazer essas viagens, disputar alguns campeonatos fora e também fazer alguns encontros enfrentando pessoas de outros clubes, outras cidades. Então, dessa vez, na semifinal do torneio principal lá simples, a gente teve 3 paratienses nas semifinais, né? Eu e o Jorge fizemos uma semifinal e o Thiago Panda fez a outra semifinal com o Cassiano, um jogador local lá de Lorena. E eu acabei abandonando a semifinal, né? Não consegui jogar, meu braço começou a doer desde o começo do primeiro saque que eu dei. Tentei, me esforcei assim, acabei não conseguindo levar, perdi o primeiro set, tentei levar mais um pouco, mas abandonei. Até para poupar um pouco o meu amigo Jorge, que ia jogar a final e que eu queria muito que ele ganhasse, porque ele poderia enfrentar um jogador de Lorena. E na outra semifinal, o Thiago Panda também acabou perdendo para o Cassiano, que entendeu um pouco do modo de jogar do Thiago ali, também um jogo muito cedo. O Thiago, que gosta de dormir até mais tarde, não rende muito bem de manhã. E aí a gente teve a final entre Jorge e Cassiano. Jorge estava ganhando o jogo de 7-0, 3-0 no segundo set. E aí também, galera, ele tá jogando dupla com o Thiago. Tava jogando dupla com o Thiago. Foram campeões na final por WO também. Chegaram na final, outra dupla não conseguiu jogar, então foram campeões. Então no primeiro dia foram muitos jogos. E aí o braço dele abandonou ele também. Ele acabou tomando a virada. O Cassiano foi campeão. Mas a gente ficou muito feliz. Chegamos em 3 paratienses nas semifinais. Foram campeões na dupla, Thiago e Panda também. Eu, Gui e Theo não jogamos duplas, apenas simples. Então foi um campeonato muito legal. Na semifinal, galera, vou colocar algumas imagens para vocês aí da semi. Na verdade, alguns saques, né? Eu tenho poucas imagens também, não gravei muita coisa. Mas esse jogo foi um thriller, galera. Eu perdi o primeiro set de 6-2 nessa quarta de final. Pro Salvador, um jogador de Lorena também, um cara muito gente boa. Perdi de 6-2 e o segundo set consegui levar por 6-4, um jogo bem tenso ali. E aí o torneio não é melhor de 3 sets. São 2 sets jogados, no caso de empate, um super tie break. E aí no super tie break começou parelho assim, mas eu acabei tomando 9-6. Então o Salvador teve 3 match points. Então nesse momento eu meio que fui pra cima, né? Vi que a derrota estava muito escancarada na minha frente e resolvi jogar agressivo, ir pro tudo ou nada, já que do jeito que eu tava jogando, um pouco estressado pela pressão do jogo, não tava conseguindo machucar o meu adversário em quadra, né? Na questão de pressionar e de dar dificuldade para ele, então eu fui para cima. E galera, empatei 9-9, virei o jogo e acabei ganhando essa quarta final para ir para semi. Então foi um jogo muito legal, uma recordação muito maneira que eu vou ter na minha vida de tênis. E já adiantamos o nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores que eu tô colocando aqui na tela. Ó. Plup, plup, plup. Obrigado, galera. Bom proveito, estamos fazendo e representando Paraty. Valeu! E é isso. No final das contas, o que mais vale é a gente se divertir, jogar tênis, né? E é isso aí, galera. Se você tá curtindo os vídeos aí, deixa o seu subscribe aqui, ativa o sininho, dá um like, que eu vou fazer isso, eu faço por amor, né? Mas claro que é importante você se inscrever e dar o like aqui para que a gente continue motivado aí para fazer os vídeos e que a gente consiga trazer informação, ajudar as pessoas que gostam de tênis também. Lembrando que a gente também faz review de raquete, corda e ainda vamos ver o que mais esse canal pode abrir de leque pra gente. Mas é isso, galera. Um abraço, amanhã tem mais vídeo. Fui!